continuidade para a terceira aula. Quem vai palestrar é o Dr. Bruno Rocha Mota. Ele vai falar sobre cirurgia bariátrica, se ela reduz a incidência de câncer gástrico. O Dr. Bruno, ele é graduado pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, fez residência em cirurgia geral e videolaparoscópica no Hospital Geral de Goiânia e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por favor, Bruno. Bom dia a todos. Queria agradecer a comissão organizadora pelo convite e tentar me explicar porque um cirurgião bariátrico e não oncológico está aqui no meio da palestra. Eu vou tentar, durante a apresentação, esclarecer. Não tem, coube a mim falar sobre a cirurgia bariátrica se ela reduz a incidência de câncer gástrico. Não tem como eu falar sobre só o câncer gástrico antes de abordar um pouco sobre o que nós sabemos hoje entre relação à obesidade e câncer. Nós sabemos claramente que existe uma forte associação epidemiológica, sabemos que resistência insulínica e hiperinsulinemia são fatores prognósticos adversos para a mortalidade associada ao câncer de mama e colo, e ela diminui a resposta no tratamento de câncer, assim de ser um fator de risco para câncer, entre eles chama muita atenção em relação a endométrio e fígado. E sabemos claramente que a cirurgia bariátrica tem demonstrado através de diversos artigos que ela está reduzindo a mortalidade por câncer gástrico. Esse é um estudo de uma meta-análise brasileira, publicada no ano passado, que ela concluiu que a obesidade e o aumento de peso aumenta o risco de diversas doenças, entre elas o câncer, como sabemos, e ela vai piorar a resposta do tratamento do paciente oncológico e ela vai diminuir também a incidência de morte relacionada ao câncer. Existem vários estudos que demonstram essa associação epidemiológica, existem 57 estudos de coorte, e um deles chama a atenção, que o aumento de 5 pontos na escala de IMC aumenta a mortalidade por câncer em 10%. Existe a forte associação do homem em câncer de esôfago, como foi mencionado, tireoide, rim, cólon, e na mulher principalmente endométrio, vesícula biliar, rim e esôfago. Em relação à epidemiologia, sabe-se que no subgrupo de obeso classe 1, ou seja, IMC entre 30 e 35, ele é não fumante, o risco de morte por causa de câncer pode aumentar em até 38% em homens e 33% em mulheres, comparando a população não obesa. Isso em obesidade grau 1, não estou falando de obesidade mórbida. E homens com obesidade severa têm um aumento de 52% na possibilidade de morrer de câncer e 62% em mulheres. Você vai ver que eu vou insistir muito que esses dados epidemiológicos são muito mais evidentes em mulheres. Explico já o porquê. A obesidade pode estar presente em até 40% a 50% do caso do câncer de endométrio e esôfago, 20% a 30% nas neoplasias renais e até 50% no câncer de mama após a menopausa. E existe uma provável evidência que a obesidade visceral aumenta o risco de câncer de pâncreas, endométrio e mama. Há uma grande quantidade de publicação científica. Christou, em 2004 e 2008, demonstrou que a cirurgia bariátrica ela induziu uma diminuição de 76% na incidência de câncer. E em mama, chamando muita atenção, 82%. Adams também mostrou uma diminuição na mortalidade por câncer em 60% em 7 anos, 46% em 12 anos e meio. E uma grande diminuição em relação ao câncer de endométrio. Este estudo, o SOS, é um estudo clássico na cirurgia bariátrica. São pacientes que são acompanhados há mais de 20 anos. Os dados da Suécia são muito bem coletados pelo sistema de saúde lá, onde ele acompanha pacientes operados de gastroplastia há 20, 25 anos, com uma população de obeso não operada. Então, são dados bem relevantes, sempre que a gente levanta as publicações dele. Ele demonstrou uma redução da mortalidade de 42,5% e uma diminuição da incidência de 30%. E isso foi muito mais evidente em mulheres. E eles levantaram a hipótese que é o benefício da cirurgia nos tumores dependentes de estrógeno. E Macaulay, em 2009, mostrou uma redução da incidência de 38%. O que não sabemos, na verdade, quais são esses mecanismos que a cirurgia bariátrica está atuando em relação à fisiopatologia do câncer. Sabemos claramente do laser. Sabemos claramente que a obesidade ela induz a aumento dos fatores inflamatórios, da inflamação crônica, o aumento da liberação de ácidos graxos livres e triglicerídeos
e uma resistência insulínica associada à síndrome metabólica. Isso tudo, quando eu tenho uma suscetibilidade genética, eu provavelmente vou ter o surgimento ou aumento da incidência de câncer nesses pacientes. O mecanismo protetor da cirurgia também está relacionado provavelmente a uma melhora da imunidade pós-cirúrgica. O tipo de câncer, isso é muito interessante, o tipo de câncer com maior efeito protetor após cirurgia bariátrica é o melanoma em mulher. E todos vocês, oncologistas mais que eu, sabem que o melanoma não é um câncer relacionado com obesidade. Foi aí que surgiu. Tem mais alguma coisa provavelmente acontecendo para melhorar esses dados. E isso é uma coisa interessante, já para o meu tema específico em relação ao câncer gástrico, que a própria restrição alimentar, que o paciente tem que ser adaptado no pós-operatório, individualmente ela pode reduzir a ingesta de alimentos provavelmente carcinógenos para esse paciente. Então, mais uma vez eu enfatizo que ele está relacionado com tantos com câncer que tem relação com a obesidade como não tem. E por que o efeito protetor é mais evidente em mulheres? Aqui explicando novamente, a cirurgia metabólica ou bariátrica, ela vai melhorar os níveis de esteroides, ela vai melhorar e diminuir em relação a ácidos graxos e triglicerídeos e vai diminuir resistência à insulina e inflamação. E aí sim vai diminuir a chance de um desenvolvimento de um tumor. Eu tive a oportunidade, na última sexta-feira, estar no Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica. E gentilmente foi cedida a mim uma aula em relação a câncer e cirurgia bariátrica, do professor Álvaro Ferraz de Pernambuco. São dados bem recentes. Ele partiu do princípio que teria que descobrir um eventual nova, digamos, braço da ação da cirurgia bariátrica sobre isso. E ele começou a fazer um estudo proteômico dos pacientes bariátricos que ele estava operando. Um dado bem interessante. Ele fez o seguinte, ele pegou um grupo de pacientes que estavam em pré-operatório e começou a fazer uma análise proteômica. E ele destacou 10 proteínas que estavam hiperexpressas nesses pacientes. Quando ele comparou com a população normal, essas proteínas não estavam expressas. E todas essas proteínas estavam relacionadas amplamente na literatura com correlação com câncer. E eu acho que eu voltei. Tá. E aí não vou mencionar todas as proteínas, e todas elas relacionadas com ampla variedade de câncer, e a gente destaca que os cânceres em que a cirurgia bariátrica melhora está muito presente, chamando a atenção em relação ao câncer de estômago, mama, endométrio, cólon, pâncreas e outros, que não cabe a mim entrar em detalhes sobre cada um deles. Desculpa, Então, e o mais interessante, aí ele pegou os pacientes operados 6 meses depois, que estavam com aqueles 10 proteínas hiperexpressas, e fez um comparativo. No pré-operatório estavam todas elas hiperexpressas, no pós-operatório, após 6 meses, simplesmente sumiam. Então, existe provavelmente uma correlação com essas proteínas. Entrando especificamente no câncer gástrico, se não falar das técnicas. Essa é a técnica de bypass gástrico, é a cirurgia mais clássica em todo mundo. Ela tem um grande calcanhar de Aquiles, que é esse estômago excluso. O fato do estômago estar excluso, ele causa pouco sintoma e é muito difícil diagnosticar. É uma cirurgia que está crescendo em todo o mundo. No Brasil ainda não é o número 1, mas já na América do Norte e Europa, chama gastrectomia vertical, onde essa grande curvatura é retirada do trânsito, ela é retirada do paciente. Então eu tenho um trato digestivo íntegro para ser analisado e a sintomatologia, quando presente, é mais fácil de ser vista. Como eu falei, o calcanhar de Aquiles dessa cirurgia seria esse estômago excluso. E já tem descrição de casos de gastrite, úlcera, metaplasia intestinal e até mesmo câncer. Em relação à endoscopia pré-operatória, por incrível que pareça, não é consenso ainda no mundo ser feita antes da cirurgia. Existem serviços ao longo do mundo, não tanto no Brasil, que não faz. Eu, no meu humilde ponto de vista, é obrigatório. Eu preciso saber se esse paciente tem Helicobacter pylori, a gente sabe a correlação do Helicobacter câncer, se há uma metaplasia intestinal, ou mesmo até já uma lesão neoplásica ou pré-neoplásica, para fazer a triagem de qual a melhor cirurgia. Mais uma vez, eu enfatizo o potencial risco daquela câmara exclusa do trânsito, é um refluxo biliar do adenogástrico, que é um papel importante na carcinogênese, que a gente já sabe isso de longa data através da gastrectomia parcial, uma eventual acloridria com aumento da proliferação bacteriana deste estômago excluso e a presença do Helicobacter pylori. E o que mais chama atenção, a maioria dos pacientes operados, todos vocês sabem, são jovens, ele vai sofrer desse refluxo biliar. Isso na verdade eram muitas hipóteses, eu acompanho a cirurgia bariátrica há uns 14 anos, no início todos os meus staffs que eram contra a cirurgia bariátrica batiam muito nessa tecla. Você está criando fábricas de câncer no futuro desse estômago excluso. E eles insistiam e eram extremamente contra,
e realmente defendiam, e tem uma sua razão do ponto de vista fisiopatológico. Você vai criar um ambiente eventualmente deletério que pode resultar na degeneração dessa mucosa. E qual o quadro clínico? Isso é o problema. Perda de peso, vômito, diminuição da ingesta alimentar e uma dor abdominal específica. Isso é o que eu vejo todos os dias no meu consultório, independente do status. Esse é o que o paciente, o objetivo da cirurgia em parte leva a isso. Então, é um paciente difícil de você diagnosticar e até fazer a suspeição clínica de uma eventual neoplasia gástrica. E se você pega a endoscopia, nessa imagem da esquerda, você vê uma anastomose absolutamente normal. Porém, se você tivesse como recurso uma eventual enteroscopia de duplo balão, eu menciono já, essa aqui é uma visão não é habitual nossa, a gente está dentro do duodeno olhando para o piloro, ele faz um exame, é um exame anterógrado, e você vê já um piloro já com invasão neoplásica, mas não é um exame tão de fácil acesso. E na maioria das vezes, quando a gente pega esses pacientes, eles estão no estadiamento avançado, uma invasão antral e de piloro e um espessamento de grande aumento, então você já pega o paciente com diagnóstico já no estado avançado. Peças cirúrgicas onde há um comprometimento já tanto da câmara exclusa como do pequeno estômago e geralmente lesões avançadas. Em relação à enteroscopia, existem vários estudos há muito tempo de São Paulo, onde eles pegaram, é um aparelho bem mais longo, e aí ele tem 2 balões que conseguem, digamos, galgar todo o intestino delgado, pega aquela alça que a gente chama de alça biliopancreática e vai até a câmara exclusa. Eles pegaram um grupo de 60 pacientes sintomáticos em pós-operatório tardio, todos eles acima de 3 anos de cirurgia. O estômago excluso foi alcançado na grande maioria dos pacientes, a presença de bile foi encontrada em 68%, 20% dos pacientes testaram positivo para Helicobacter, mesmo sendo tratado em pré-operatório, e tiveram a área de metaplasia intestinal confirmada histologicamente em 5,7%, mas nenhum caso de neoplasia. Esse é um estudo que eu acho interessante, é um estudo, não foi em humanos,